O oceano, ele, à noite, de manhã, qualquer que seja o momento, à noite mais ainda, sem iluminação, ele por si só, na sua imensidão, ele é algo que aterroriza. Ele é algo sinistro, no melhor sentido da palavra. O oceano, na sua imensidão, assim, a gente olhando da praia, se você parar para refletir na imensidão, na distância que aquilo tem, já é algo que dá calafrio. Mas a gente ainda está num piso, né, no térreo, algo que dá segurança. Mas numa embarcação dessa, numa realidade em que o mar está revolto e as ondas estão gigantescas, isso certamente é uma das coisas mais aterrorizantes que o humano ele pode se colocar. Só que mesmo assim, isso é uma das coisas mais belas, encantadoras, que nós podemos ver de toda a criação, de tudo que poderia ser inventado por Deus e até mesmo por nós, sejam máquinas e armas e qualquer outra coisa. A realidade que os mares trazem é uma realidade de profundo terror, mas que também é belíssimo. E esse é o ponto que eu quero conversar com os irmãos aqui nessa noite. Como algo pode ser, ao mesmo tempo, aterrorizante, mas também encantador. Como algo pode transmitir terror, mas também pode transmitir beleza, e uma beleza dentro do terror, dentro daquilo que é aterrorizante. E para isso eu vou pedir que você abra sua Bíblia junto comigo, lá no livro de Mateus, Mateus no capítulo 10. Eu quero ler com os irmãos do versículo 28 até o 31. Mateus 10, 28 ao 31. Coloca na NVI, por favor. NVI. Obrigado. Meus irmãos conseguem me acompanhar aqui na minha versão. Vamos ler. Mateus 10, do 28 ao 31. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até o cabelo da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Em outras versões vai dizer que vocês valem muito mais. Vai se usar de uma hipérbole. Vocês valem muito mais do que outros pardais. Irmãos, mantenha a sua Bíblia aberta. A gente vai voltar no texto algumas vezes, tá bom? A gente vai passear por ele. Mas o que eu quero fazer você pensar nesse momento, para que a gente entenda o texto com bastante clareza, é, na vida, como a gente viu nesse vídeo, existem muitas coisas aterrorizantes e coisas que dão medo. Ontem, eu estava vendo uma série, junto lá na casa da Gabi, que talvez vários aqui conheçam, que se chama Black Mirror. E aí a série sempre traz coisas que no final você fica meio aterrorizado. E um desses episódios, que é um dos meus preferidos, chama-se Urso Branco. E nesse episódio, o que acontece é que uma mulher é inserida em um teatro. Todas as pessoas que estão ao redor dela são atores, são atrizes. Só que ela não sabe o que está acontecendo. Então essa mulher está dentro de um teatro, todo mundo está atuando, ela é o personagem principal, só que ela não sabe o que está acontecendo porque apagaram as memórias dessa mulher. E acontece que nessa série, eles estão perseguindo essa mulher, estão procurando torturar ela, cada um com uma arma de tortura diferente. Mas ela não sabe nada do que está acontecendo. Mas tem várias pessoas indo atrás dela para torturar aquela mulher. E acontece que no final, eu vou dar spoiler, desculpe, mas no final, o que acontece é que falam para a mulher, contam, evidenciam também para o público que está assistindo, que na verdade aquela mulher, ela participou de um assassinato a uma criancinha.
Enquanto o noivo dela torturava a criança, ela filmava tudo o que acontecia, concordando com o que estava acontecendo, e estava lá com o celular dela filmando. Então, o que a justiça daquele local decidiu? Que ela teria que reviver essa cena todos os dias, com torturadores indo atrás dela, e várias pessoas ao redor, esqueci de mencionar isso, filmando o que estava acontecendo, sem falar nenhuma palavra e sem colaborar. Então ela vivia aquilo dia após dia, exatamente o que ela tinha feito com a criança. Só que o que é interessante é que Black Mirror faz bastante isso. Não fica tão evidente se de fato ela era culpada. Fica aquela ideia do, será que ela é culpada mesmo? Ou será que ela foi acusada injustamente? Porque se ela foi acusada injustamente, ela está vivendo aquilo todos os dias da vida dela, sem parar, sem que ela tenha cometido aquele delito. O terror psicológico que essa mulher vivia dia após dia é algo assustador. Ela todos os dias tinha a memória apagada para novamente poder viver aquele terror psicológico. E as pessoas se divertiam com aquilo. Mas tudo bem, isso é simplesmente uma ficção. Isso acontece no mundo fictício. Mas e na vida real? Quantas pessoas não vivem terrores psicológicos? Quantos dos nossos irmãos em Cristo, que estão em países onde a nossa fé não pode ser propagada, dia após dia vivem em situações não só de tortura física, mas também de tortura mental e emocional, onde a família dessas pessoas é ameaçada o tempo todo e eles têm que lidar com isso. As pessoas chegam para eles e dizem, você precisa negar seu Deus, senão vou matar a sua família. E às vezes essas pessoas nem têm acesso à família deles, mas é só para causar um terror psicológico na mente deles. Existem, irmãos, muitas coisas aterrorizantes na vida. Talvez você viva isso dentro da sua própria família, onde pessoas ao seu redor não aceitam a sua fé e criam um terror psicológico diante de você por causa disso. Talvez você viva um terror na sua escola, no seu trabalho, por causa de pessoas que fazem chacota daquilo que você acredita, ou em qualquer outra situação que até mesmo não esteja relacionado à fé. Mas por várias situações da vida, nós podemos viver coisas desse tipo, seja um terror físico, seja emocional, seja psicológico, seja espiritual, o pecado nos assolando todo o tempo. E é certo que cada um aqui tem algum tipo de sofrimento que já viveu, que está vivendo ou que vai viver, que passa por isso, que toca o emocional de alguma maneira. Isso é extremamente natural. E o que é interessante é que Jesus, nesse texto, ele admite que isso é normal. Quando ele começa falando, aqui no texto que a gente leu, no versículo 28, não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Ele está falando de pessoas ao seu redor que podem te ferir, que têm a capacidade de te tocar. E quando ele fala de matar o corpo, ele não fala necessariamente de alguém que pode acabar com a sua vida. Porque isso aqui é muito mais abrangente do que isso. Ele fala de situações que você pode viver, de pessoas que podem te tocar no seu emocional também, que podem tentar atacar o seu lado espiritual e que podem matar o corpo também, é claro, isso está envolvido. Então Jesus, ele não começa dizendo que isso não vai acontecer. Ele começa dizendo que isso pode acontecer e ele admite que dentro da nossa realidade de vida isso é normal. Então nós vamos passar por esse tipo de coisas nas nossas vidas, nós vamos experimentar durante a vida alguns terrores. Nós não estamos livres disso. Se alguém falar para você que em nenhum momento isso vai acontecer na sua vida, é mentira, porque nós estamos sujeitos a isso. Nós estamos sujeitos a isso enquanto vivemos aqui. Agora, é interessante a maneira como Jesus abre uma contraposição para isso que ele acabou de falar. Porque ele inicia dizendo, no versículo 28, não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, então ele abre aqui uma contraposição. Em outras versões, acho que na NVT vai dizer, não tenham medo dos que podem matar o corpo, mas não a alma, mas... Então aqui, quando ele coloca esse termo, ele quer evidenciar para a gente que ele vai dar uma solução. Porque quando Jesus, ele simplesmente diz,
não ter mais, isso não resolve nada, você concorda? Isso não resolve. Se eu chegar para uma pessoa agora e essa pessoa, obrigado, e essa pessoa está vivendo um terror psicológico dentro da casa dela, e você chega para essa pessoa e diz assim, olha, não tenha medo. A situação dessa pessoa se resolve por causa disso? Se eu simplesmente falar, olha, fica em paz, olha, vai dar tudo certo, isso não resolve, porque eu não entreguei àquela pessoa algo pelo qual ela pode amparar a sua esperança. E se eu não entreguei esperança para aquela pessoa, eu simplesmente dizer que ela não deve ter medo, de qualquer que seja a situação, não resolve absolutamente nada. Então não é isso que Jesus quer fazer aqui. O que Jesus está dizendo em nenhum momento é, olha, eles podem matar o corpo, mas não a alma. Mas não fica com medinho não, fica em paz, fica tranquilo. Isso aí vai passar. Ele não está dizendo nada superficial. Na verdade, a maneira como Jesus vai resolver isso é muito diferente do que a gente imagina que ele possa resolver. Porque, pelo menos na minha cabeça, quando eu vejo Jesus falando isso, a impressão que dá é que Jesus ele vai dizer algo como, olha, não fica com medo disso não, porque se você confiar em mim, eu vou evitar que esse tipo de coisa aconteça. Ou, olha, fica em paz, porque se você se prostrar diante de mim, eu vou resolver essa situação para você. Não fica com medo, porque se você confiar em mim, isso vai passar o mais rápido possível. Mas Jesus ele não fala isso. Ele não diz que simplesmente vai livrar a gente dessa situação. Ele não diz que se a gente chegar diante dele e clamar, ele vai estalar o dedo e vai resolver. Não que ele não possa, e não que ele não vá fazer se a gente clamar. Ele faz, em outros textos ele vai dizer que faz. Só que essa não é a solução imediata. E talvez ele não queira livrar você daquilo naquele momento. Todas essas coisas estão no jogo. Então é muito interessante a maneira como ele resolve, se eu posso dizer assim, essa questão. Porque o que Jesus diz é algo ainda mais assustador do que ele tinha colocado no início. Porque se ele começa dizendo, não temam aqueles que podem matar o corpo, mas não a alma, agora ele vai dizer, na verdade, o medo que você deveria ter não é desse tipo de gente. O medo que você deveria ter não é desse tipo de situação. O medo que você deveria ter é de alguém que pode fazer muito mais do que matar somente o corpo e não a alma. É de alguém que pode matar o corpo e a alma, lançando no inferno. Então Jesus, ele faz o que a gente chama no mundo das finanças de ancorar. Ele coloca aqui pessoas que podem matar o corpo, mas não a alma. E agora ele coloca algo muito mais acima. Alguém que pode matar o corpo e a alma. O que ele está dizendo é, não faz sentido você ter medo de alguém que só pode te ferir emocionalmente por um tempo, de alguém que pode te torturar por um tempo. E vejam, eu não estou falando de coisas simples. Eu não estou falando de algo que está acontecendo ali num dia e depois vai acabar. Estou falando de pessoas que pela vida toda passaram sofrendo. Estou falando, como eu citei aqui, missionários que estão a vida toda sofrendo, por amor ao Evangelho, mas estão lá sofrendo. Jesus fala, mesmo isso não deveria causar temor a vocês. O que deveria causar temor é alguém que pode matar o corpo e também a alma no inferno. E é isso que ele coloca diante de nós, quando ele diz aqui, no começo do 28, não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Jesus está falando de Deus nesse momento. Jesus está falando, se tem algo mais aterrorizante do que pessoas tão cruéis quanto podem ser, se tem algo mais aterrorizante do que o mar naquela situação, sem qualquer iluminação, sem ninguém que possa ali te ajudar naquele momento, sem esperança de vida, se tem algo mais aterrorizante que isso, é o próprio Deus. Deus é mais aterrorizante que isso. O temor que Deus deveria causar é mais aterrorizante que isso. Quando a gente lê Jó, fica bem evidente isso por todas as coisas que Deus fala.
Não existe nada, absolutamente nada, mais amedrontador do que o próprio Deus. E é isso que Jesus está colocando diante da gente. Assim como o oceano, e nessas condições dá medo, Deus também é alguém que, por essência, dá medo. Quando Adão e Eva se colocaram numa situação em que eles pecaram diante de Deus, a Bíblia diz que eles sentiram medo. Eles ficaram aterrorizados com a presença de Deus naquele lugar. E a música que a gente cantou hoje reflete isso muito bem, uma delas, quando diz: tentei me esconder por medo de não viver. E essa é a realidade de alguém que se coloca diante de Deus. A Bíblia traz isso em vários momentos. Quantas pessoas não estavam diante da presença de Deus, algo muito mais próximo do que a gente consegue hoje estar, e sentiram medo? Moisés ficou aterrorizado com a presença de Deus. Ele imaginou que ele poderia morrer naquele momento, porque é isso que Deus é. Ele causa medo, ele é aterrorizante. E essa é a questão que está diante de nós, como eu falei no começo. Como algo pode, ao mesmo tempo, ser aterrorizante, causar medo, terror, e ser belíssimo, encantador, maravilhoso? Mais do que isso, como pode haver beleza nesse temor? Haver beleza nesse medo? Como pode haver amor, paixão nesse ser tão aterrorizante? E como essas coisas podem se conciliar umas com as outras? E é isso que o próprio Jesus vai falar no decorrer do texto. Quando a gente lê aqui, a partir do 29. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Então, quando você lê esse texto aqui, pelo menos eu tive essa impressão, quando você lê esse texto aqui pela primeira vez, a impressão que dá é que as duas coisas que foram faladas não têm nenhuma ligação umas com as outras. Parece que o que Jesus está falando não faz nenhum sentido, não tem conexão. Ele começa falando para não ter medo dos que podem matar o corpo, mas não a alma, depois vai falar sobre o valor dos pardais. A primeiro momento parece que isso não faz nenhum sentido. Só que quando você para pensar no texto, em tudo que ele construiu, acerca do terror que Deus é, daquilo que ele pode de fato causar, e você vê nesse momento Jesus falando sobre pardais, fica bem claro o que ele quer dizer. Ele está transmitindo para nós que esse Deus, por mais aterrorizante que ele seja, por mais medo que ele possa causar, no momento em que nós nos rendemos a Ele, Ele está do nosso lado. Então esse Deus que tem poder para nos jogar no inferno, é o Deus que vai nos resgatar e nos levar para o céu. Porque ao mesmo tempo que Ele é aterrorizante, e Ele de fato é, esse Deus aqui nos tem autoestima. E Ele quer nos salvar, desde que a gente se renda a Ele. E é muito interessante a comparação que Jesus faz aqui, quando ele diz, não se vendem 2 pardais por uma moedinha. O que ele está dizendo é que o pardal, o passarinho, ele é um ser de nem tanto valor. Claro que hoje depende muito do passarinho, mas naquela época em específico o pardal era um bichinho que não valia tanto financeiramente falando. E ele usa essa comparação para dizer o seguinte, o pardal não vale muito, ele vale bem pouco. Qualquer pessoa tem uma moedinha e compra um par de pardais. Mas até esses seres não caem no chão sem Deus não permitir. Não são capturados se Deus não permitir. Não vai acontecer nada, eles não vão ser feridos se o Pai não permitir. E se Deus tem tanta consideração por esses seres, se Ele cuida tanto desses seres, que dirá de nós, que valemos muito mais do que qualquer outro ser, que valemos muito mais do que qualquer outra obra da criação, seja animal, seja força da natureza, o que quer que seja. Quando Ele nos fez, Ele soprou o próprio Espírito em nós. E o que Ele está dizendo é isso. Se eu tenho consideração por esses pardais,
Que dirá por vocês? Então essa é a construção, essa é a comparação que Jesus está fazendo ali naquele momento, dizendo: Deus é um ser que dá medo, é um ser aterrorizante, é um ser que tem poder para lançar as nossas almas no inferno. Se ele quisesse, nesse momento, se ele estalasse o dedo, todo mundo aqui morria. Ele tem poder para isso, ele tem total poder para isso. Mas esse é um Deus que cuida até mesmo dos pardais. Então, que dirá nós, que valemos muito mais do que pardais? É isso que Jesus está colocando diante da gente. E essa é a reflexão que ele está pedindo para que a gente faça, para que a gente possa entender. Mas o que é importante para a gente entender diante disso aqui? Tem que ficar claro, antes de mais nada, que Deus, embora Ele seja totalmente amoroso, embora Ele nos considere muito, embora a gente valha muito mais do que 2 pardais, Ele não deixou de ser um ser aterrorizante. Nós não podemos perder o temor por Ele. Nós não podemos, em nenhum momento da nossa vida, acreditar que Deus é um brinquedo. Ele vai simplesmente fazer o que a gente está pedindo. E a gente vai recorrer a Ele só no momento que a gente precisar dEle. E a gente não vai nutrir um relacionamento de verdade com Ele, e quando a gente tiver em alguma dificuldade, a gente vai acessar Ele, porque Ele é 100% amor. Não é isso que Ele está dizendo para a gente. O que Ele está dizendo é, embora Ele tenha esse lado de amor, de bondade, de proteção, e Ele vai entregar isso para a gente, Ele é um Deus que, quando a gente se coloca diante dEle, nós temos que nos colocar de joelhos, de cabeça baixa, reconhecendo o quão poderoso e terrível Ele é, o poder que Ele tem, a capacidade que Ele tem de nos destruir no momento em que Ele quiser, embora Ele não vá fazer, mas Ele tem. A gente precisa reconhecer isso. Deus é tão aterrorizante quanto pode ser, tão amedrontador quanto pode ser, tão irado quanto pode ser. O que nos conforta diante de todas essas coisas é a ciência de que toda essa ira de Deus, ela não será colocada sobre nós, aqueles que reconhecem-o como Senhor e Salvador. Porque toda essa ira, Deus, de fato é muita, Ele colocou no próprio Filho. Como Isaías diz, Deus esmagou Jesus naquela cruz. Jesus sofreu tudo o que poderia sofrer, sendo chicoteado, sendo cuspido, humilhado, transpassado por lança. Tudo que ele poderia sofrer. Por quê? Porque naquele momento, toda a ira de Deus que deveria estar caindo sobre nós, estava caindo sobre Jesus, para que não precisasse cair sobre nós. Então esse Deus, ele é sim aterrorizante, ele é um Deus profundamente irado contra o pecado, mas ele é um Deus que decidiu derramar essa ira sobre o próprio Filho para não derramar essa ira em nós. Mas é importante que a gente saiba a todo tempo que isso não muda o fato de que ele continua sendo tão irado e assustador quanto ele pode ser. Não muda, em hipótese alguma. Então eu não posso tratar Deus como eu trato uma criancinha, ou até mesmo como eu trato um ao outro, no máximo respeito que eu tenho por um ser humano. Deus tem que ter ainda, a gente tem que ter mais respeito ainda quanto a Deus. Porque é isso que Ele é, na sua profunda essência. Então, o que acontece, irmãos, é que nosso tema é imersão, né? Se eu quero imergir, eu usei o oceano, eu poderia ter usado outras coisas, mas principalmente por causa do tempo. Se eu quero imergir nesse contato com Deus, primeiro, eu tenho que entender quem Ele é. Porque uma fé sem o conhecimento é o que a gente chama, pelo menos lá no seminário, a gente costuma chamar de fé selvagem. Uma pessoa que acredita em tudo que ela ouve, ela nunca parou para entender com clareza, e o que disserem para ela, ela vai acreditar. Isso não é o tipo de fé que Deus pede de você. O que Deus pede de você é uma fé racional, que está disposta a conhecer Ele cada vez mais.
Até porque, eu já falei isso várias vezes, acho que todo sermão eu falo isso, mas não tem problema. Quando Jesus fala sobre o que nós vamos fazer na eternidade, uma das únicas coisas que ele deixa claro é: nós vamos conhecer ainda mais ao Pai. Então, se eu vou passar a eternidade conhecendo a Deus, qual o sentido de eu ir para lá se eu não tenho vontade de conhecer mais sobre Ele na vida terrena? Se a realidade da eternidade é conhecer mais a Deus, por que não começar aqui? Então eu preciso entender mais sobre Deus para poder imergir nesse contato com Ele. Não é simplesmente viver uma fé selvagem. Então, no momento que eu entendo, primeira coisa, hoje eu falei um pouco mais sobre esse lado de Deus que é aterrorizante, mas a gente está sempre ouvindo sobre o lado de Deus que é amoroso, que não são lados opostos. Ele é tão aterrorizante quanto ele é amoroso, assim como o oceano. É aterrorizante, mas é belíssimo, é encantador. Deus é dessa maneira. A primeira coisa que a gente tem que entender é essa. E qual é a segunda coisa que a gente tem que entender? E se eu quero imergir nesse contato com Deus, nesse relacionamento, se eu quero conhecer cada vez mais desse Deus, se eu quero desfrutar das coisas que Ele pode não só fazer, mas me mostrar, se eu quero me encantar cada vez mais com esse Deus, eu não posso procurar por Ele na beira da praia, com meio metro de profundidade, à luz do dia, na tranquilidade, na paz, ali tomando uma água de coco. Não que não vão ter momentos que a tua vida vai estar assim, e você vai desfrutar da presença de Deus assim. Eu acredito plenamente que é natural. Mas, para conhecer a Deus, nós temos que também mergulhar no oceano escuro, sem qualquer iluminação, sem qualquer pessoa nos ajudando ali, só Ele e nós. E a gente tem que fazer isso no mais profundo, até o lugar que ainda não foi explorado. Isso significa reconhecer o quão terrível esse Deus pode ser. Isso significa ler nossa Bíblia até no momento que a gente não quer. Isso significa passar mais tempo em oração, mesmo quando o nosso corpo não tiver vontade de fazer isso. Isso significa abrir mão de diversas coisas para que a gente possa ter mais intimidade com esse Deus. Então não é só ficar no raso. É também entender que às vezes é preciso imergir no mais profundo. E se tem uma coisa que o oceano, na sua profundidade, é aterrorizante, é assustador. Isso não significa que a gente tem que se afastar de Deus, porque Ele é um ser que causa medo. Isso só significa que quando eu me colocar diante dEle, se eu quero ter uma vida com Ele, eu entendo que essa vida é o tempo todo diante dEle. Isso significa que quando eu me coloco diante dEle, o que eu preciso ter em mente é um Deus que me ama, é um Deus que me considera muito mais do que pardais, muito mais do que lírios, mas é um Deus que é aterrorizante. E eu preciso respeitar isso. É por isso que a palavra temor, ela tem esses dois lados de uma mesma moeda. Ou é o mesmo lado de uma moeda. Por quê? Porque a ideia de temor é a ideia de alguém que sente medo, mas que respeita ao mesmo tempo. Então não é a ideia de um medo, de pavor, daquele medo que você sai correndo, e aquele medo daquele negócio que você não pode ficar perto. Não. É a ideia do eu me prostro diante de Deus, porque eu reconheço o quão poderoso Ele é. É a ideia do eu entendo que esse Deus é amedrontador, mas eu também sei que Ele me ama. Então, mesmo que esse ser tenha poder para acabar com a minha vida agora, eu confio no que Ele diz, portanto, eu me coloco diante dEle mesmo assim. Isso é temor. Então, quando a gente diz que Deus, que a gente tem que ter temor diante de Deus, o que a gente está dizendo é isso. A gente precisa respeitar, reconhecer, nos prostrarmos, mas entender que não tem como, gente, é impossível não sentir medo, não sentir temor, não tem como. O problema que acontece é quando, por exemplo, no caso de Adão e Eva,
Porque Adão e Eva sempre tiveram temor. Eles conheciam aquele Deus pessoalmente. Deus descia para conversar com ele. Então eles sempre tiveram temor. Eles sabiam da capacidade de Deus, o que ele poderia fazer. Mas é o temor, como eu estou falando, é um respeito, é a ideia de que aquele ser é poderoso. Só que no momento em que eles abraçam o pecado, aquele temor deixa de se existir e ele vira puramente medo. Por quê? Porque esse medo que eu tenho de Deus, ele é confortado pela confiança que eu tenho nele, de que ele vai me proteger. Por isso essas coisas andam juntos. Mas no momento em que eu abro mão disso, eu abraço o pecado, e a partir de agora eu não estou mais rendido a esse Deus, o que acontece é, agora eu desfruto do puro medo, sem qualquer confiança, sem qualquer respeito, eu só tenho medo do que ele pode fazer. E essa não é a vida que Jesus está transmitindo para a gente aqui nesse momento. O que ele está transmitindo é, tudo bem, reconheçam, mas confiem, mas tenham esse respeito e entendam que ele não vai te tocar, ele não vai te fazer mal, até porque ele já fez isso no filho dele, matando ele na cruz. Então, se quer ter mais contato com esse Deus, que assim como o oceano é aterrorizante e belo, você precisa mergulhar no oceano escuro e profundo para poder desfrutar de todas essas coisas. E como isso funciona na prática? Isso funciona lendo mais capítulos do que você lê ao dia. Você não lê a Bíblia, lendo ela. Orando mais do que você tem feito hoje. Entregando mais do seu tempo de qualidade a Deus. Negando o que o teu coração está falando para fazer naquele momento e se rendendo a Deus de verdade. Como nunca antes. E assim a gente pode conhecer esse Deus de verdade. Então, guarda isso aqui, tá bom? Guarda isso aqui. Se você não quer viver uma vida rasa, você não quer viver uma vida rasa, faça o óbvio, vá até o fundo. E ali conheça Deus como Ele é, profundamente. E desfrute de todas as belezas que Ele pode transmitir. E saiba que não deve temer o que acontece na vida, que você pode estar vivendo, independente do que seja. Não que essas coisas também não causem temor, mas saiba que Deus, Ele é muito mais aterrorizante que isso, mas Ele está do seu lado. E por mais amedrontador que Ele seja, Ele quer cuidar de você e não te machucar. Ele quer te proteger e não te ferir. Então, por mais que Ele possa, Ele pode, gente. Não vai negar isso aqui. Ele pode te lançar no... Mas por mais que Ele possa, Ele não quer fazer isso. Ele não quer. O que Ele quer fazer é salvar a sua vida. O que Ele quer fazer é te proteger de fato. O que Ele quer fazer é te colocar na eternidade, verdade. E aí lá na eternidade, uma realidade onde não tem fim, a gente vai poder olhar para trás depois de passarem 10 mil, 50 mil, 1 milhão de anos, uma vida sem morte. A gente vai olhar para trás e vai falar assim, são 100 anos de uma vida terrena de sofrimento comparado a 1 milhão de anos, qualquer dor, sem qualquer tristeza, aproveitando de tudo de bom que Deus poderia criar. E é isso que Ele quer fazer por nós. Então, novamente, Ele não prometeu que vai te tirar dessa situação, pelo menos não imediatamente. Mas o que Ele prometeu é verdade. Ele quer te levar para lá, desde que você se renda a Ele. É muito mais que a gente pode viver. E é isso que me conforta quando eu penso em várias coisas da minha vida, várias coisas que eu passo, que eu vivo, fisicamente. Eu olho e eu penso, tá tudo bem, eu vou viver menos de 100 anos. E o que vai ser uma eternidade comparado com isso? Posso sofrer a vida toda aqui, não que eu queira, não que eu deseje isso para alguém, mas a gente pode. Mas o que são esse tempo, esses anos, comparado com a eternidade? Ele pode nos levar? Nada. Então é isso que o poder aterrorizante de Deus esclarece para nós. Por mais que ele seja tão aterrorizante,
Ele quer fazer coisas boas e maravilhosas nas nossas vidas. Vou pedir para que você abaixe sua cabeça e em clima de reflexão quanto a isso. Queria que a gente, em espírito, se prostrasse diante de Deus, reconhecendo o fato que esse Deus é um Deus aterrorizante, mas é um Deus que nos ama, é um Deus que quer nos proteger.